Quarto mandamento: honrar teu pai e tua mãe. Pecados contra o quarto mandamento. Para os pais: odiar os filhos, amaldiçoar os filhos, dar escândalo a eles ao praguejar, beber, etc. Deixar que cresçam na ignorância, indolência ou pecado. Demonstrar parcialidade habitual para com os filhos sem causa. Adiar o batismo de uma criança mais de um mês é considerado em geral pecado mortal. Negligência no cuidado da saúde corporal. Instrução religiosa quanto às companhias com quem andam, aos livros que leem, diversões, etc. Não corrigir quando necessitam. Ser duro e cruel nas correções. Enviar os filhos para escolas protestantes, comunistas ou outras escolas perigosas, esotéricas de outra religião. Negligência em conduzi-los à missa aos domingos, dias santos de guarda e na recepção dos sacramentos. Para as crianças, toda forma de raiva ou aversão contra os pais e demais superiores legítimos. Desdenhar os pais, desejar algum mal a eles, ameaçá-los ou levantar a mão contra eles, afligir os pais por ingratidão ou má conduta, provocá-los à raiva, ofendê-los e insultá-los, não ajudá-los em suas necessidades, desprezo ou desobediência às suas ordens legítimas, sobretudo quanto às más companhias e diversões e quanto aos deveres de Estado, como estudo. Para os maridos e esposas, maltrato, isto é, tratar o cônjuge sem consideração pelo bem-estar dele e sem preocupação com a caridade. Colocar obstáculos ao cumprimento de seus deveres religiosos. Negar-se a render o débito conjugal sem ter causa realmente justa para tanto. Falta de paciência quanto às faltas um do outro ou dureza quanto a elas. Ciúmes despropositados. Negligência nos deveres domésticos. Mau humor, aborrecimento sem motivo. Palavras injuriosas. Negligências na busca de meios seguros de sustento da família por causa de preguiça ou timidez. Súditos da Igreja e do Estado, desrespeitar e desobedecer aos superiores espirituais, como Papa, bispos, padres da Igreja em suas ordens legítimas. Comportar-se de maneira soberba e insultante em relação a eles. Recusar a rezar por eles ou pela conversão deles. Deixar de rezar pelo próprio país, pelo seu governo. Colocar o país acima de Deus. Tomar parte em questões subversivas, atividades revolucionárias. Juntar-se a alguma associação comunista ou liberal. Resistir às autoridades legais do país, tomando parte em alguma violência de multidão ou perturbando a paz pública. Votar em partidos comunistas ou socialistas. Para os empregados, não permitir aos não permitir aos empregados tempo razoável para o cumprimento dos deveres e instrução religiosos. Dar mau exemplo a eles ou permitir que os outros o façam. Não pagar os salários legais, não cuidar deles na doença, demiti-los arbitrariamente, sem causa. Imposição de políticas desproporcionadas. Para os empregados, desrespeito aos empregadores, falta de obediência em matéria que se tenha obrigado a obedecer, por exemplo, cumprindo um contrato justo. Perda de tempo, sobretudo com internet. Negligência no trabalho. Gasto de propriedade do empregador por desonestidade ou por falta de cuidado ou por negligência. Violar políticas do local de trabalho sem razão suficiente. Para profissionais ou servidores públicos, falta de conhecimento culpável no que se refere aos deveres de ofício ou profissão.
negligência na execução de tais deveres, injustiça ou parcialidade. Para os professores, negligência no progresso daqueles confiados ao seu cuidado, punição injusta, inconsiderada ou excessiva, parcialidade, mau exemplo, ensino de máximas falsas ou incertas, ensinar coisas falsas como verdadeiras. Para os estudantes, desrespeito, desobediência, teimosia, indolência, preguiça, perda de tempo. Dá-se distrações inúteis, festas e recreações indevidas, internet, televisão. Para todos, desprezo das leis justas do Estado e do país, bem como da Igreja, desobediência à autoridade legítima, desobediência das leis civis.